Então, dando continuidade, pessoal, vamos falar sobre o traumatismo dentário, né, e as lesões dos tecidos de suporte ou dos tecidos periodontais. Então, o primeiro tipo de injúria que pode acontecer no tecido periodontal é a concussão. Então, a concussão, ela afeta o ligamento periodontal, porém, não há uma mobilidade clínica ou deslocamento. Muitas vezes o dente só vai estar sensível à percussão. Então, o tratamento indicado para esse tipo de caso, né, é o alívio local. Então, orientar os pais a evitar que a criança coma algum alimento mais duro, né? Se tiver o hábito de chupar a chupeta, remover ou tentar diminuir o hábito nesses primeiros dias. E se tiver alguma sensação dolorosa, né, alguma sensibilidade, e principalmente a percussão, é importante prescrever um anti-inflamatório, né? E como não há nenhum aumento de mobilidade ou deslocamento, eu não preciso de nenhum outro tratamento, né? Somente depois de seguir essas orientações, o controle, né, clínico e radiográfico também vai seguir o que a gente convencionou na FAC7, a mesma coisa que eu falei para as lesões de tecido duro, né? 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Quando eu já tenho outro tipo de injúria do tecido de suporte, a subluxação é aquela em que afeta o tecido periodontal de suporte, mas eu já tenho um aumento na mobilidade desse dente, apesar de não haver o deslocamento do dente, né, dentro do alvéolo. Eu só tenho um aumento da sua mobilidade. Ao raio-x, eu encontro um espaço periodontal normal e clinicamente muitas vezes eu vou encontrar só um sangramento no sulco gengival, como mostra na foto. Nesses casos também, muitas vezes, na maior parte das vezes, nenhum tratamento é necessário, a não ser as mesmas orientações que fizemos para a concussão. Às vezes, né, quando essa subluxação está acompanhada de uma lesão de tecido duro, muitas vezes a gente vai precisar também imobilizar, fazer aquela imobilização semirrígida, como foi mostrado no caso da fratura radicular do dente descido, quando esse grau de mobilidade tiver acentuado. Outro tipo de luxação, né, de alteração de injúria do tecido periodontal de suporte que pode acontecer são as luxações laterais. É quando eu tenho uma lesão, uma queda, né, que abalou o ligamento periodontal, né? Eu tenho, além de uma mobilidade, né, acentuada, eu tenho um deslocamento do dente, no caso da luxação lateral, do seu dente da posição axial. Normalmente ele acontece, nessa luxação lateral, acontece pré-vestibular ou pré-lingual. Radiograficamente, diferente do que aconteceu na subluxação, eu tenho um aumento do espaço do ligamento periodontal, porque houve um deslocamento do dente dentro do alvéolo. Quando essa luxação lateral acontece, só um minutinho, pessoal. Quando essa luxação lateral acontece, é importante observar, né? Se teve alguma interferência na oclusão, interferência oclusal, se esse deslocamento prejudicou a oclusão da criança e dependendo da extensão dessa luxação, né, da gravidade dessa luxação, o tratamento vai variar. Então, ele pode variar desde um reposicionamento espontâneo até um reposicionamento pelo dentista, e aí o dentista vai reposicionar e imobilizar de 3 a 4 semanas, ou até um deslocamento grave, que aí vai ser necessário a realização da exodontia. Lembrando que, qualquer que for o tratamento escolhido, é muito importante avaliar a oclusão, fazer o ajuste oclusal. Então, para as luxações laterais,
o tratamento vai depender da extensão, da gravidade dessa luxação. Quando eu tenho uma luxação intrusiva, né, eu tenho um deslocamento do dente para o interior do alvéolo, para dentro do osso alveolar. E a direção do meu deslocamento, ela vai determinar o meu tratamento, né? Então, se esse dente, essa intrusão, ela tiver ido em direção ao osso vestibular ou em direção ao germe do permanente, isso vai fazer com que tenhamos protocolos de tratamento diferentes. Então, quando a minha luxação intrusiva, né, ela estiver em direção ao dente, ao germe do permanente, o tratamento esperado, o protocolo, é a exodontia, para proteção do germe do permanente. Já quando a direção do deslocamento é em direção ao osso alveolar, a gente pode aguardar, né, o reposicionamento espontâneo desse dente tecido. Para a gente saber para qual a direção que esse dente, né, qual a direção da intrusão, é importante que a gente faça a radiografia de Clark, né? E lembrar que no raio-x, o dente que foi em direção ao osso, né, o dente ele vai ficar mais longo comparado ao outro. E o dente que foi em direção ao germe, ele vai parecer mais curto e a porção apical do dente tecido muitas vezes não é visível. Não sei o que está acontecendo com esse negócio. Então, como a gente falou para vocês, sobre o protocolo de preservação de acompanhamento, existem várias tabelas, né, que indicam protocolos diferentes de preservação. Na FAC7, né, nossas professoras de odontopediatria, elas chegaram a um consenso e nós determinamos que, independente do tipo de trauma, o ideal é que esse acompanhamento clínico e radiográfico ele aconteça 1 mês após o trauma, 3 meses após o trauma, 6 meses após o trauma e 1 ano após o traumatismo dentário. E para finalizar essa parte, a gente tem que lembrar que um traumatismo no dente tecido, ele pode gerar consequências ao germe do permanente. E essas consequências, elas podem variar, desde uma hipoplasia de esmalte, uma opacidade de esmalte, até ao sequestro do germe dentário, ou seja, a não formação do germe dentário. E as consequências, a gravidade das consequências está diretamente relacionada à gravidade do trauma que aconteceu e à idade, né, que esse trauma aconteceu. Então, quando os traumas, as quedas, né, as injúrias acontecerem em crianças menores, em que o germe ainda está em formação, muitas vezes mais graves são as consequências para o germe dentário. E, obviamente, observem pelo quadro que as luxações, principalmente intrusiva, né, e a avulsão, são as responsáveis pelas consequências mais graves na dentição permanente, quando acontece um trauma na dentição decídua. Um dente decíduo também, pessoal, ele vai responder, quando ele sofre um traumatismo dentário, ele vai responder, ele vai ter uma resposta pulpar frente a esse traumatismo que aconteceu. Quando eu tenho exposição pulpar, né, eu tenho uma exposição pulpar de origem não bacteriana, mas uma vez que esse meio está exposto à cavidade bucal, vai acontecer uma invasão bacteriana pela exposição pulpar ao meio externo. Então, além dessa invasão bacteriana, né, eu posso ter o rompimento parcial ou total do feixe vascular nervoso, ou até o esmagamento desse feixe. E as consequências, né, pulpares, elas vão ser variadas em relação a isso, né? Então, pessoal, um dente decíduo que sofreu um traumatismo dentário, ele pode simplesmente ter uma hiperemia pulpar, né, uma pulpite reversível, transitória. Ele pode ter uma alteração de cor causada pelo extravasamento, causado tanto pela hemorragia pulpar
ou quanto pela obliteração pulpar, que a gente vai falar um pouco mais para frente o que é. Ele pode ter uma necrose pulpar, né, devido a essa invasão bacteriana e rompimento do feixe vascular nervoso. Eu posso desencadear um processo de reabsorções dentinárias, né, externa ou externa, reabsorções radiculares e reabsorções substitutivas. Então, um dente, além do dente que sofreu o dente decíduo, que sofreu um traumatismo, poder gerar repercussões aos gêmeos permanentes, ele obviamente também